A chegada ilegal de imigrantes aos Estados Unidos é um dos temas centrais da campanha eleitoral no país. Para quem se arrisca nessa travessia, os perigos podem vir mesmo depois de cruzar a fronteira. Nossa equipe foi ao deserto de Sonora, entre o México e o estado do Arizona. Registramos o momento exato em que grupos de diversos países cruzavam o muro. E numa situação muito rara, falamos com um coiote responsável por guiar os imigrantes ilegais em troca de dinheiro. A reportagem é de Candice Carvalho, Larisa Helvas e Luigi Sófio. De um lado, terras controladas pelo cartel de Sinaloa, o mais poderoso do México. Do outro, o deserto da morte, no Arizona, Estados Unidos. Chegar até essa fronteira significa enfrentar criminosos, a natureza hostil e o risco de deportação. Boa sorte, diz a mensagem. Saímos em direção à fronteira. Quatro e 20 da manhã agora. E a gente está aqui nesse horário porque costuma ser quando os coiotes atravessam imigrantes que querem entrar nos Estados Unidos de maneira ilegal. O estado do Texas tem tornado mais rigorosa a fiscalização na fronteira. E criminosos que trazem imigrantes para os Estados Unidos mudaram a rota para o Arizona. É mais inóspito e a fiscalização é mais difícil. Aparece uma movimentação. Tem um grupo de imigrantes que a gente acabou de encontrar. Vou tentar falar com eles no inglês. A jornada foi de 3 meses. Alguns não bebiam água havia 2 dias. Tem gente do Nepal, da Índia. Não é só coragem o que determina quem chega até aqui. É preciso dinheiro. Paguei $50 mil. Esse imigrante veio da Índia. Ele quer ficar rico nos Estados Unidos. Pergunto se o grupo foi bem tratado na viagem. Sim, nos trataram bem. Quem não pode pagar tem uma história diferente. As 2 amigas fugiram da violência na Guatemala. Como foi a viagem? Terrível. O que aconteceu? Muitas coisas nos expõem a abuso. Elas estão exaustas. Agora eles vão caminhar até encontrar a polícia de imigração e a ideia deles é se entregar para fazer um pedido de asilo, para ficar nos Estados Unidos de maneira legal. Nem todos são deixados perto do muro. Alguns coiotes levam imigrantes para longe dali porque querem burlar a fiscalização. Para um deserto onde a sensação térmica ultrapassa os 50 graus, repleto de plantas espinhentas. Quem se perde aqui tem poucas chances de sair vivo, a não ser que seja resgatado. Agora são 8h30 da manhã, os termômetros já marcam 35 graus. Mas o calor não é o único desafio. Para quem olha de cima, fica claro que os imigrantes não têm ideia do tamanho do deserto em volta deles. À primeira vista, o verde no cenário pode enganar. Mas quem é daqui sabe do perigo. Este é um guardião do deserto. Um dos voluntários da organização Green Valley Samaritans. Paul Nixon faz rondas para procurar pessoas perdidas. Todos os anos, em média, 250 pessoas morrem nesta parte do deserto. Essas são as que encontramos, mas provavelmente são milhares. A maior causa de mortes é hipertermia. As pessoas estão viajando em condições muito quentes. Quando elas ficam superaquecidas, perdem a capacidade de raciocínio, andam em círculos, ficam exaustas, se sentam e algumas acabam morrendo. Mais claro do que isso não fica. Paul faz o chamado. Olá! Não tenha medo! Somos amigos! A resposta é o silêncio. Roupas, sapatos, fragmentos de vida deixados para trás. Que às vezes chegam até o Greg. Ele é médico legista, tenta identificar corpos a partir de mínimos detalhes para honrar quem virou estatística. No deserto, uma pessoa pode virar esqueleto em um mês. No caso deste crânio, a coloração é mais clara, desgastada pelo sol. Este é o retrato de uma sobrevivente. Dora Rodrigues, carregada por um agente da imigração.
Quando me resgataram, estava quase morrendo. Ele me dizia, acorde, acorde, não morra. Despierta, despierta. Dora migrou para os Estados Unidos em 1980. O país dela, a Guatemala, estava no meio de uma guerra civil. Os coiotes disseram que íamos caminhar por cerca de 1 hora no deserto. Mas eles se perderam. Ficamos 5 dias sem água. Na primeira noite, a primeira pessoa morreu de calor. Bebíamos nossa própria urina. No 5º dia, 13 pessoas já tinham morrido. 13 cruzes colocadas no local das mortes estão entre as mais de 1.700 feitas pelo artista Álvaro Enciso. Minha ideia era achar uma forma de mostrar o que acontece aqui. Então, procuro o local onde alguém morreu e coloco a cruz. Mas é um projeto que nunca vou terminar, porque já encontraram 4.200 pessoas mortas no deserto. É um território de quase 60 mil quilômetros quadrados. Paul fica sabendo que criminosos estão a caminho com imigrantes. Com drone, identificamos 2 atiradores do cartel de Sinaloa do lado mexicano. Eles se escondem, uma van estaciona. A gente está vendo o coiote dar as últimas instruções para os imigrantes. E agora aqui na esquerda a gente está vendo os imigrantes cruzando a fronteira dos Estados Unidos. Bem-vindos. Água e comida. Surpreende a quantidade de crianças. O menino veio de Honduras. A mãe dele diz que a travessia durou 1 mês. Os voluntários dão água, comida e sombra. Do lado mexicano, o coiote fica à vontade em falar com a nossa equipe. Olá, tudo bem? Por que você começou a fazer esse trabalho? Ele diz que a maior preocupação dele é encontrar os militares mexicanos. O que acontece se encontrar os militares? Mas você não acha que isso é tráfico humano? Nesse grupo, a maioria não veio atrás do sonho americano. Do que você lembra da travessia até aqui? A mãe do Antônio Fernando fugiu da violência no México. Ele é muito pequeno para entender. O cartel a obrigava a trabalhar encapuzada. Um sequestro foi o motivo que fez essa família deixar o Equador. O país enfrenta uma onda de violência com conflitos entre diferentes grupos criminosos. Exigiram $20.000 para não me matar. Ameaçaram toda a minha família. Mesmo depois de pagar, continuaram me perseguindo. Nossa equipe se separa. O produtor Luiz Sófio e a repórter cinematográfica Larisa Helvas acompanham voluntários para saber se o grupo que encontramos mais cedo está bem. Água e frutas levam algum alívio. Eu fico no acampamento com uma câmera. A patrulha da fronteira está chegando. Agora que dá para ver, os policiais estão separando algumas pessoas. A família do Equador está junta lá atrás, ó. Não dá para chegar mais perto, a polícia não está deixando a gente gravar. Eles levam algumas pessoas. Dali, alguns vão para este posto de imigração da cidade de Nogales. E é lá que a sobrevivente Dora ajuda aqueles que vão ter que voltar para os seus países de origem. Otávio estava descalço quando foi expulso. Só 2 dias depois de cruzar o muro. Agora está pior, mais forte, mais político. Para os Estados Unidos, essas pessoas não valem nada. Estas pessoas não valem nada. Entre 2021 e 2023, os Estados Unidos registraram um recorde de travessias ilegais, cerca de 2 milhões por ano. As deportações quase dobraram de 2022 para 2023. E em junho desse ano, o presidente Biden assinou uma medida que dá mais poder às autoridades de imigração para poder deportar quem é apreendido depois de cruzar a fronteira. Todo esse cenário deixa cada vez mais incerto o destino de quem consegue cruzar o muro. Paul explica o que pode acontecer com a família do Equador
e com a mãe de Antônio Fernando. Os mexicanos provavelmente vão ser deportados amanhã. A família equatoriana deve ser separada. No passado, o governo usou isso como tática para desencorajar as pessoas. Mas como você conta isso para eles? Como se diz isso para alguém que tem esperança? A gente não consegue fazer isso. Autoridades americanas não divulgam imediatamente informações sobre pessoas levadas pela patrulha. Não sabemos o que aconteceu com Antônio Fernando e a mãe dele, com a família do Equador e com outros que conhecemos ao longo dessa reportagem. Nos últimos meses, os samaritanos ajudaram cerca de 100 imigrantes por dia. Histórias de hoje que vão ser substituídas por histórias de amanhã. Num ciclo que há décadas não tem fim.